A polícia já sabe que pelo menos 10 homens participaram do roubo milionário dentro do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana. Os criminosos levaram quase 720 quilos de ouro, avaliados em mais de 110 milhões de reais. O repórter Bruno Tavares tem mais informações a respeito desse caso. Bruno, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde para você, para o Doni, boa tarde a todos. Os investigadores da Delegacia de Roubo a Bancos aqui do DEIC de São Paulo estão nas ruas nesse momento em pelo menos 2 pontos no interior de São Paulo, atrás de informações que levem à prisão dos suspeitos e também a carga roubada ontem do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os carros abandonados pelos ladrões passaram por uma nova perícia, agora há pouquinho aqui mesmo na sede do DEIC. A polícia já sabe que eles foram comprados em estacionamentos no interior do estado de São Paulo e que muitos ainda estão em nome dos antigos proprietários ou de laranjas. Os investigadores dizem que essa quadrilha tinha pelo menos 10 integrantes e, ao que tudo indica, já tinha participado de roubos parecidos com esse antes. Agora há pouco, o representante da empresa que faz a gestão de risco para a seguradora dessa carga deu uma entrevista coletiva aqui, dizendo que oferece uma recompensa de R$150 mil para quem dê informações seguras, precisas, que ajudem a levar à prisão dos suspeitos e, claro, ao ouro roubado. Para entrar no aeroporto, os ladrões invadiram o aeroporto de Congonhas em viaturas parecidas com a da Polícia Federal e disseram que estavam ali para fazer uma inspeção sobre tráfico de drogas. As câmeras de segurança do aeroporto registraram tudo. O carro que chega ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é igual da Polícia Federal. Mas quem desce da viatura clonada são assaltantes com armas longas e pistolas automáticas. Os funcionários são obrigados a colocar a carga na picape. A mais pesada vem numa empilhadeira. 2 minutos e meio depois, o bando foge levando um tesouro. Quase 719 quilos de ouro, avaliados em 29 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais. A carga fazia parte do que as empresas de transporte de valores chamam de Global Transfer, remessas de dinheiro vivo e metais preciosos que bancos fazem ao exterior. O ouro roubado ontem tinha 2 destinos. 565 quilos seguiriam para Nova York e o restante, 153 quilos, para Toronto, no Canadá. O maior assalto da história do aeroporto de Cumbica mobilizou a Polícia Paulista. O helicóptero fez buscas na região para tentar encontrar os assaltantes. 1 hora depois, a primeira pista. As 2 viaturas clonadas usadas pelos ladrões para entrar no aeroporto foram encontradas abandonadas na zona leste da capital. Peritos fotografaram tudo e procuraram impressões digitais dos criminosos. Os investigadores só conseguiram recolher alguns fragmentos das digitais porque, antes de fugir, os bandidos usaram extintores de incêndio para tentar apagar as marcas. A polícia já sabe que os bandidos usaram diversos carros na fuga, comprados no interior de São Paulo. Após a fuga, eles foram até um determinado bairro da zona leste da cidade, onde deixaram as 2 viaturas dissimuladas e fizeram transbordo da carga para 2 caminhonetes. De lá saíram, foram para um outro ponto da zona leste, onde fizeram novo transbordo da carga, abandonando essas outras caminhonetes que tinham ido até lá. O assalto começou na quarta-feira à tarde. Segundo o supervisor do aeroporto, ele e a família foram feitos reféns. Os bandidos usaram máscaras e luvas durante todo o tempo. Foi feito de refém a esposa do funcionário, que ficou com um bandido num local próximo à cidade de Itacoaxetuba, possivelmente também na cidade. Outra parte da família, a sogra dele e a cunhada, com as crianças, ficaram de refém com ele na residência dele, com 2 criminosos. E outros 6 criminosos foram com ele para o aeroporto de Guarulhos para efetivar o roubo em si. O roubo ao Aeroporto Internacional de São Paulo está entre os maiores do país. Em 2011, assaltantes roubaram 170 cofres particulares do Itaú, na Avenida Paulista, em São Paulo. Estima-se que tenham levado 500 milhões de reais em joias e dinheiro. Em 2005, bandidos cavaram um túnel e levaram mais de 164 milhões de reais do Banco Central em Fortaleza. 60 milhões foram recuperados.
Os investigadores suspeitam que a quadrilha que participou do assalto em Guarulhos seja a mesma que invadiu o aeroporto de Viracopos, na região de Campinas, em 2018, e o aeroporto de Blumenau, em Santa Catarina, em março deste ano. A polícia já descobriu várias semelhanças entre o assalto de ontem no Aeroporto Internacional de São Paulo e os assaltos em Campinas e Blumenau, como a gente acabou de ver na reportagem do Bruno Tavares. E reafirmando o que ele disse, acredita que os bandidos façam parte da mesma quadrilha. Do total de quase 140 milhões de reais roubados nos 3 casos, só 17 mil foram recuperados. As ações são sempre muito rápidas. No aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, em março do ano passado, 5 homens armados com fuzis entraram no aeroporto com um carro clonado, igual ao dos seguranças. Derrubaram um portão, seguiram pela estrada que contorna a pista, renderam 2 vigias, chegaram ao terminal de cargas, pegaram o dinheiro, voltaram pela mesma estrada, derrubaram um outro portão e fugiram. Tudo isso em 6 minutos. Trancaram segurança e o pessoal de pátio dentro de uma van que tinha aqui. A quadrilha fugiu com 5 milhões de dólares, quase 19 milhões de reais. Não houve reféns. Até hoje, ninguém foi preso e não se sabe onde está o dinheiro. Um ano depois, 8 criminosos, também armados com fuzis, entraram no aeroporto de Blumenau, em Santa Catarina, e levaram mais de 9 milhões de reais. Os carros que os bandidos usaram não eram roubados nem clonados. Foram comprados com documentos falsos. O bando também não fez reféns, mas houve troca de tiros. Uma mulher de 22 anos morreu e 2 vigilantes ficaram feridos. 3 pessoas estão presas. Com elas, a polícia recuperou apenas 17 mil reais. Esse caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, porque o delegado responsável pela investigação tem dúvidas se haveria conflito de competência entre as justiças estadual e federal, já que o crime foi em um aeroporto. Os investigadores que cuidam dos casos nos aeroportos de Campinas, de Blumenau e de Guarulhos têm trocado informações porque enxergam semelhanças na ação dos criminosos, que envolve altos valores, troca de carros para dificultar a localização e o fato de ser sempre em um aeroporto durante o transporte dos valores para os aviões. A suspeita é de que a mesma quadrilha tenha planejado e agido nas 3 cidades. Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Federal analisam os computadores e celulares apreendidos na operação que prendeu os 4 hackers suspeitos de invadir celulares das principais autoridades dos 3 poderes. A gente vai falar agora com a repórter Camila Bonfim, que está em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde os hackers estão. Boa tarde, Camila. A polícia pretende ouvi-los de novo? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os advogados de 2 suspeitos, o Gustavo Elias Santos e o Walter Delgatti, estiveram aqui hoje na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Mas ainda não há confirmação, Sandra, se os 2 já foram ouvidos ou se esses depoimentos só ocorrerão na parte da tarde. O fato é que assim que isso acontecer, será a 2ª vez que a PF vai ouvi-los. Ontem, o jornal Estado de São Paulo publicou a informação de que Walter Delgatti disse em depoimento à PF que repassou os dados hackeados ao jornalista Glenn Greenwald, do site Intercept Brasil, de forma anônima e não remunerada. A TV Globo também confirmou as informações. A partir de agora, a Polícia Federal vai analisar, vai apurar se essa versão é verdadeira ou não, confrontando dados financeiros. E os policiais federais vão analisar os dados da quebra do sigilo bancário, já autorizada pela Justiça Federal aqui em Brasília e que compreende o período entre 1º de janeiro e 17 de julho deste ano. Vamos ver os detalhes agora na reportagem da Flávia Alvarenga. O advogado de Gustavo Elias Santos chegou cedo à Superintendência da Polícia Federal. Ele afirmou que o dinheiro depositado nas contas dos clientes não tem origem ilícita. Aquilo que eu disse, ele operava com criptomoeda.
Isso não é um dinheiro que ele, não é um montante que ele tem, é um montante que circulou num determinado período. Os 4 suspeitos vão ficar presos pelo menos até amanhã, mas a Polícia Federal deve pedir a prorrogação da prisão temporária por mais 5 dias. Ainda tem a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva deles. Todo o material apreendido durante a operação está sendo periciado pela Polícia Federal. A partir do resultado da perícia e das investigações, o delegado deve avaliar por quais crimes os suspeitos serão indiciados. Os investigadores dizem que há casos em que os aparelhos foram apenas acessados e outros em que os dados foram roubados. Ainda não se sabe qual foi o caso envolvendo cada uma das autoridades. O presidente Jair Bolsonaro foi comunicado, segundo o Ministério da Justiça, por uma questão de segurança nacional. Os hackers invadiram 2 celulares pessoais do presidente. Tudo indica que, apesar do ataque, não houve captura de dados. Bolsonaro tem à disposição vários telefones, o particular, o funcional e um aparelho desenvolvido pelo Serviço de Inteligência, chamado de Terminal de Comunicação Seguro. O Gabinete de Segurança Institucional afirma que não tem como controlar os telefones particulares. Hoje, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto. Para mim é um crime, até que fosse o seu, ou do senhor aqui, qualquer um crime. Tá, eu sempre tomei cuidado pela minha formação militar, de informações confidenciais ou estratégicas, não falar por telefone. Até te afasta o telefone, com o mesmo desligado para quando for conversar esses assuntos. Então eu não estou preocupado. O Supremo Tribunal Federal foi avisado por Moro de que ministros da corte foram alvos dos hackers. Os nomes não foram divulgados. Moro informou ter falado pessoalmente com os alvos e que mensagens SMS e Telegram foram atingidas. O STF não vai comentar o episódio. O ministro do STJ, João Otávio de Noronha, disse que está tranquilo, porque não tem nada a esconder e que pouco utilizava o Telegram. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se declarou indignado com a invasão de privacidade. Disse que é uma afronta aos poderes da República e à população brasileira. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ficou surpreso ao saber pela imprensa que foi hackeado. Oficialmente disse que ainda não foi notificado. A Procuradoria-Geral da República informou que, apesar dos ataques de hackers, o telefone funcional da procuradora Raquel Dodge não teve dados capturados. A PGR disse ainda que foram identificados ataques a aparelhos utilizados por 25 integrantes do Ministério Público em todo o país, mas que menos da metade deles teve dados capturados. A Polícia Federal divulgou uma nota ontem à noite em que esclarece que as investigações não têm como objeto a análise das mensagens supostamente subtraídas de celulares invadidos, que o conteúdo de quaisquer mensagens será preservado, pois faz parte de diálogos privados obtidos por meio ilegal e que caberá à Justiça definir o destino do material, sendo a destruição uma das opções. Em uma rede social, o ministro Sérgio Moro falou ontem sobre as fragilidades nos sistemas de comunicação, que permitiram a invasão dos hackers. Sérgio Moro disse que ninguém foi hackeado por falta de cautela, que não havia sistema de proteção hábil e que a vulnerabilidade detectada vai ser corrigida graças à investigação da Polícia Federal. O ministro também disse que as centenas de vítimas dos ataques serão identificadas e comunicadas pela polícia ou pelo Ministério da Justiça. Em nota enviada na quarta-feira à noite, o site Intercept Brasil disse que, assim como a melhor imprensa mundial, não comenta assuntos relacionados à identidade de suas fontes anônimas e que a operação deflagrada pela Polícia Federal não muda o fato de que a Constituição Federal garante o direito do Intercept de publicar suas reportagens e manter o sigilo da fonte, mesmo direito garantido para toda a imprensa brasileira. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou a torcedora do Internacional que agrediu uma gremista na frente do filho. Quem tem as informações ao vivo de Porto Alegre é a repórter Kelly Costa. Kelly, boa tarde.
Oi, Doni, boa tarde. Foi uma investigação super rápida. O delegado que cuida do caso levou aí cerca de 5 dias para concluir, chegar às conclusões desse caso. E ele vai indiciar 3 torcedores do Internacional pelas confusões no Clássico Grenal. Entre eles, a torcedora colorada que empurra a torcedora gremista no meio ali da confusão. E também um conselheiro do Inter vão responder por violência e incitação à violência. As penas variam de 1 a 2 anos de prisão e multa. Eles também podem responder por injúria junto com um terceiro torcedor identificado. Lembrando um pouquinho do que aconteceu, no fim do último Grenal, a torcedora gremista Thaís Dias, que estava com o filho num setor da torcida do Inter, balançou a camisa tricolor e mostrou em direção à torcida do Grêmio na parte superior do estádio. Foi aí que ela foi hostilizada e empurrada pela torcedora do Inter. Depois de toda essa confusão, a boa notícia é que no meio da semana, a Thaís e o filho foram convidados para assistir um treino do Grêmio. Eles receberam presentes dos jogadores e também o carinho de toda a equipe do Grêmio. E ainda ontem, o menino assistiu a um jogo do Grêmio, a vitória tricolor diante do Libertad pela Libertadores da América. O Inter não vai se pronunciar sobre o indiciamento desses torcedores. Doni, eu volto contigo. Valeu, Kelly Costa, obrigado pelas informações. Um motorista de aplicativo agrediu um casal gay no centro do Rio de Janeiro. O roteirista Célio Porto disse que o motorista já tinha dado sinais de preconceito na hora em que ele e o namorado entraram no carro. Célio contou que no fim da corrida, o motorista começou a xingar e a bater no casal. A agressão aconteceu na quarta-feira. As vítimas deram queixa ontem na delegacia. O motorista ainda não foi encontrado pela polícia e a Uber disse que bloqueou o motorista e que considera inaceitável qualquer forma de violência e discriminação. 16 mil armas apreendidas foram destruídas hoje no Rio de Janeiro. A destruição foi num batalhão do Exército em Deodoro, na zona oeste do Rio. Todo o material foi apreendido em operações dos órgãos de segurança e não serviam para serem usados pelas Forças Armadas. Este é o 3º ano que os militares fazem esse tipo de destruição pública. Pela segunda vez em 3 meses, a Receita Federal interditou o Shopping Corai, no centro de São Paulo. O shopping já tinha sido fechado depois de uma grande apreensão de relógios piratas em maio e voltou a funcionar clandestinamente. Hoje de manhã foram colocadas barreiras de concreto nas portas. Logo cedo, os agentes da Receita Federal bloquearam as 4 entradas do prédio com blocos de concreto. Também foram colocados avisos proibindo qualquer atividade. A Anvisa suspendeu a importação, venda e distribuição de 3 tipos de próteses de silicone produzidos pela empresa Allergan. Uma das linhas dos implantes foi relacionada a um tipo raro de linfoma. Assim que soube do recall das próteses de silicone, a Paula foi procurar nota fiscal para saber qual tipo de implante que ela tem. Graças a Deus eu sou uma pessoa organizada e eu guardo essas notas e eu tenho, mas ainda não consegui entrar em contato com a empresa, então eu não sei. Eu estou agora no momento no limbo porque eu não sei o que está acontecendo. Nesta semana, a Allergan, uma das maiores fabricantes de próteses de silicone do mundo, anunciou o recolhimento de 3 modelos de implantes. Os 3 são do tipo texturizado, o mais usado hoje em dia pelos cirurgiões. O anúncio aconteceu depois que a FDA, a Agência Americana Reguladora de Medicamentos, associou esses 3 implantes a um tipo raro de linfoma, chamado linfoma anaplásico de grandes células. Não é um câncer de mama e é uma situação bastante rara, é importante que isso fique claro. A partir do momento que há uma instalação dessa situação, o implante pode mudar o formato do ponto de vista da mama, pode haver um inchaço, acúmulo de líquido em volta ou algum tipo de irritação ou vermelhidão, que é um sinal de que deve ser procurado um médico para esclarecer o que está acontecendo. No mundo todo, existem 580 casos confirmados desse linfoma, associado a implantes mamários. Segundo a agência americana, mais de 80% foram atribuídos aos implantes de silicone da Allergan. 12 pessoas morreram. A que está sendo recolhida é a macrotextura da linha Biocell. Existem outras macrotexturas com outros designs que não geraram essa situação.
A medida da Anvisa foi publicada no Diário Oficial um dia depois da Allergan decidir recolher do mercado os 3 tipos de prótese. Esses modelos não serão mais vendidos nem distribuídos. E a partir de hoje, os médicos não podem mais usar esses produtos. Todas as unidades em estoque devem ser devolvidas. A Allergan divulgou um número 0800 para os pacientes tirarem dúvidas. Nós ligamos, mas a ligação só foi completada depois de 3 tentativas. No menu, não há nenhuma opção de informações sobre o recall. Depois de 5 minutos, uma funcionária atendeu. Aos implantados, fica a orientação de que procure auxílio ao médico, provavelmente o médico que fez o implante, para o acompanhamento. Não há, por decisão da Anvisa, nenhuma solicitação de que a pessoa faça a subtração do implante. Não há nenhuma comprovação científica que justifique a retirada preventiva desses implantes, que justifique. O risco é maior de uma cirurgia do que efetivamente o desenvolvimento de um câncer desse tipo. Depois que o repórter Edivaldo Dondossola ligou para o telefone da Allergan, a empresa criou uma nova linha de telefone para atender exclusivamente as dúvidas sobre essas próteses. Mais informações você encontra na página do Jornal Hoje na internet. O número de usuários